Exclusivo, empresário de Jorginho volta ao Brasil para se reunir com o Flamengo para assinatura do pré-contrato. Meus amigos, Flamengo inicia hoje a caminhada na Libertadores, cheio de desfalques, cheio de problemas. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho, que tá com o dedo no like e se inscreva, meu filho, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu, abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão, malvadão, que vai ganhar hoje na Venezuela e vai começar bem aí com o pé direito. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Outro detalhe, hoje inicia aí essa caminhada da Libertadores, ano do Tetra. Você, qual é o placar do jogo de hoje? Comenta aí, tamo junto? Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Hoje o Flamengo começa aí sua caminhada para o tetracampeonato da Libertadores. Lembrando, Flamengo e Palmeiras são os únicos. Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os únicos que podem ser tetracampeão. Mas a gente vai torcer para o nosso Mengão, claro. E o Mengão tem aí uma certa vantagem, porque tem um elenco melhor e tem aí, né, o Filipinho. Então começa hoje a caminhada, esperamos que dê tudo certo. Felipe Luiz tem vários desfalques, entre eles tem Arrascaeta, que seria o maior deles aí, né? Gerson, Wesley, Danilo e assim vai, Plata, coisa e tal. Então o Flamengo tá cheio de desfalque, departamento médico do Flamengo tá cheio, tá lotado. E a gente fica aqui pensando, né? Reformulou o departamento médico, trocou todo mundo, mandou uma pá de gente embora e agora as lesões continuam. Os jogadores não podem jogar porque alguns ali estão apenas cansados, estão com fadiga física declarada. E aí a gente pergunta, o que adianta esse revezamento que não está servindo de nada? Como é que fica essa situação? Sabendo disso, o Flamengo vai ter que ampliar o seu elenco aí, ter mais jogadores, porque senão não vai conseguir combater, né, o jogo a jogo, vencer jogo a jogo para poder conquistar os títulos aí. Prioridade do Flamengo esse ano, dizem que é o Brasileirão, eu acho que é o Super Mundial, mas o Brasileirão seria prioridade. Segunda prioridade, Libertadores. Terceira, Copa do Brasil. E é um ano que, se o Flamengo colocar aí a cabeça no lugar, com os possíveis reforços que vão chegar, um deles eu já vou falar aqui agora, o Flamengo pode ser campeão dos 3 títulos, conquistar a tríplice coroa. É possível? É. Mas aí tem que melhorar esse elenco aí. Não que o elenco esteja ruim, o elenco é muito bom. Só que o Flamengo está combatendo aí, tá. O duelo do Flamengo hoje é contra ele mesmo. Departamento médico está sempre ali com o jogador, então está sempre cheio, virou uma enfermaria rubro-negra. Isso pode atrapalhar os títulos do Flamengo esse ano. Como é um ano de tetracampeonato na Libertadores, tá forte aí, tem muito tempo. Já são 4 anos que não conquista o Brasileirão. Então o Flamengo está atento a isso e quer mudar o foco esse ano, quer de qualquer jeito levantar a taça do Brasileirão. E eu te pergunto, você confia, está confiante que o Flamengo vai conseguir conquistar o Brasileirão esse ano, mesmo com o departamento médico cheio? Comenta aí. Então o Flamengo vai ter que fazer algumas contratações aí, meus amigos, e não é fácil. Por que não é fácil? Porque quando fala que o Flamengo está contratando, parece um monte de time querendo e o valor dos jogadores sobe. Então cravaram aí Andrés Pereira, e na verdade até então não existe nada. Cravaram Roberto Firmino, esquece, o Flamengo também não tem nada com o Roberto Firmino. Aí cravaram também Casemiro, e não tinha nada com o Casemiro. O Casemiro tá enrolado da vida aí, não sabe nem o que quer, tá escanteado, coisa e tal. Mas aí chegou a vez de Jorginho. O Jorginho, esse sim, as coisas avançam passo a passo. Eu falei no vídeo hoje cedo que não tinha nenhuma novidade, talvez no decorrer do dia pudesse aparecer, e apareceu. O empresário do Jorginho está voltando ao Brasil, deve chegar no final de semana. Segundo a Raíssa Simplício, vai se reunir aí com o José Boto e vão alinhar detalhes final. Quando ele voltar para a Europa, já volta tentando aí de todos os jeitos a possível rescisão de contrato do Arsenal com o Jorginho, para que o Jorginho possa assinar o contrato com o Flamengo o quanto mais rápido, para se inscrever a tempo do Super Mundial. Claro, ainda tem muito tempo, o Super Mundial pode ser inscrito aí até mais ou menos dia 10 de junho, sendo que o Mundial vai começar no dia 11, né? O Flamengo estreia no dia 14. Então tem tudo isso acontecendo aí. Vou trazer detalhes de lá também. Então, meus amigos, o Flamengo pretende conversar, reunir ele mais uma vez. Já está tudo acordado, tudo certo. O Jorginho, o staff do Jorginho volta para lá, resolve as pendências com o Arsenal, coisas que já estão resolvendo. Tinha uma data estipulada aí que era 15 de abril. Agora
pode ser antecipado. Fez tudo isso, aconteceu, resolveu, aí as coisas começam a mudar de figura. O Jorginho consegue rescisão lá, o Flamengo vai ter que pagar ele um pouco a mais, claro, né? Porque ele tem metas lá para receber. O Flamengo vai pagar uma diferença a mais. O Jorginho vem para o Brasil, assina o contrato. Assinou o contrato, ele vai tirar uma pequenas férias. Logo depois das férias, ele vai vir para o Flamengo começar a treinar, coisa e tal. Vai jogar, se preparar para o Super Mundial, que para o Brasileirão ainda não vai dar mais tempo, né? Há uma cláusula aí que os clubes costumam usar, que quando o jogador está sem clube, ele ainda pode ser inscrito no campeonato interno. Só que a janela especial, ela vai fechar agora, na semana que vem também. Ou seja, não vai dar tempo dele reincidir lá e chegar para assinar com o Flamengo e ser inscrito a tempo. Então, só deve ser para junho mesmo. Mas mesmo assim, ele vem, treina normalmente com o grupo, fica treinando ali separado, coisa e tal, né? E depois, quando chegar em janeiro, quando chegar em junho, é inscrito. Se for inscrito no Super Mundial, já pode treinar com o elenco principal. Aí as coisas começam a mudar de figura, uma baita reforço, uma baita contratação. Mas as coisas estão caminhando, as coisas estão acontecendo. Então, segundo a Raíssa Simplício, já está marcado e as coisas vão começar a favorecer. Últimos detalhes de Jorginho. João dos Santos, empresário de Jorginho, vem ao Brasil na próxima semana e deve acompanhar Flamengo e Central Córdoba no Maracanã. Depois retorna à Europa para se reunir com o André Berta, né, novo diretor do Arsenal, e discutir o futuro do jogador. Com a negociação avançada, a reunião será fundamental para o Flamengo definir os próximos passos para tê-lo no Super Mundial de Clubes. Aí está Simplício. Então, crédito para ela aí. Então, ou seja, as coisas estão andando, o desfecho está acontecendo e daqui a pouco o Flamengo vai estar anunciando aí, se Deus quiser. Mudando da água pro vinho, a dupla da seleção brasileira aí vai estar lá no Maracanã, no próximo jogo lá. Ó. A CBF informa que Juan e Rodrigo Caetano vão acompanhar os jogos de clubes brasileiros na Libertadores, incluindo o Flamengo. O objetivo será produzir relatórios para o novo comissão técnica. Ainda nem sabe quem vai ser o novo técnico, mas eles já estão querendo reunir. Então, no próximo jogo, Flamengo e Córdoba é o jogo que pode ser, que vai ser a volta do Pedro. Então, esse jogo será importantíssimo. Acontecerá daqui a 2 semanas, me parece. Será importantíssimo, porque se tiver a volta do Pedro, aí esquece, meus amigos. Aí sim, nós vamos poder sonhar com os 3 títulos. E aí vem outro detalhe, ó, sobre o Super Mundial, que a gente tanto fala. O Flamengo vai enfrentar o Esperança no dia 14. O próximo jogo seria no dia 17 com o Leão. Leão foi banido, foi suspenso lá, né? Teve aquele problema lá de 2 times do mesmo dono. Com isso cortou o Leão. E aí vai ter a nova rodada lá na FIFA lá para decidir, ó. FIFA aguarda decisão do TAS para definir o último time do grupo do Flamengo no Super Mundial. O Leão do México acionou o tribunal que analisará o caso em 23 de abril. Só depois disso será confirmado o clube que se juntará a Flamengo, Chelsea e Esperança da Tunísia. A Raíssa Simplício também. Então, ou seja, nosso Mengão segue com o futuro indefinido quanto a isso. Mas o detalhe é que deve ser mais tardar aí no dia 23 de abril, vai estar se resolvendo as coisas. Então começa a caminhar, né? E hoje, como eu falei mais cedo, né? Tem Flamengo e quando tem Flamengo, o dia é mais feliz. Galera, outro detalhe aí, a gente não pode esquecer, é o seguinte. O Flamengo tem uma pendência lá, ou melhor, o Corinthians tem uma pendência com o Flamengo. E é a seguinte situação, ó. O Flamengo segue sem receber valor milionário do Corinthians pela venda de Mateuzinho, ainda no Mateuzinho ainda. Hein? Segundo o documento do Flamengo, segundo o documento, o Flamengo acertou a venda do Mateuzinho para o Corinthians no dia 12 de fevereiro de 2024, por 4 milhões de euros, registrados aí como 21 milhões de reais, 21 milhões e meio praticamente. Assim, até o momento, a equipe paulista pagou 2 parcelas de 4 milhões e 27 mil, totalizando aí 8 milhões e 54 mil. Porém, uma prestação aí de 8 milhões venceu em agosto do último ano, provocando o vencimento antecipado das outras parcelas aí. No total, se você for colocar em euro, dá 2 milhões e 285 mil. Se for colocar em reais, dá mais ou menos aí uns 12 milhões. 13 milhões nos quebradinhos. Ou seja, o Flamengo ainda teria para receber
13 milhões e 950 mil do Corinthians pela venda de Mateuzinho, sem condições de pagar. O Flamengo correu atrás e aí eles arrumaram lá um fiel pagador, um clube, seria uma espécie aí de um calção não, como se diz, um fiador, né? E aí a Brax assumiu a dívida. Até o momento, a empresa já efetuou um pagamento de 7 milhões e 587 mil deste montante, restando aí 7 milhões e 372 mil a ser quitado. O valor final, inclusive, será dividido em duas parcelas. A primeira de 3 milhões e 605 mil, né, que venceu aí no dia 25 de março. A segunda de 2 milhões e 767 mil, que vencerá no dia 25 de abril. Então já tem uma parcela em atraso, a outra já está quase vencendo. Então tem tudo isso aí. E tem um outro detalhamento aí das equipes que ainda devem ao Flamengo e jogadores do Flamengo vendeu e ainda tem para receber. Né? Inclusive do Rodrigo Muniz, o Flamengo ainda tem uma parcela para receber. Do Pablo Mari também tem. E o Rodrigo Muniz, se ele for negociado, o Flamengo ainda tem um percentual para receber. Esse percentual o Flamengo está tentando usar para ver se negocia com o Andrés Pereira. Não há negociação entre Flamengo, né, e Fura e Andrés Pereira. Não há essa negociação. Mas o Flamengo tem um percentual que pode ser usado na negociação para contratar o Andrés Pereira. Lembrando que em 2021, 2022, o Flamengo compraria o Andrés Pereira por 8 milhões de euros. Hoje está acima de 20 milhões de euros. O Palmeiras colocou 20, eles não venderam, porque o jogador ficou enrolando, coisa e tal. Não chegaram a cesta salarial com o jogador. Já com o Flamengo, dizem que ele cederia um pouco o salário, ele quer voltar para o futebol brasileiro e o Flamengo é a prioridade. Então pode ser que tenha um desfecho nos próximos dias. A gente não sabe precisar porque futuro a Deus pertence. Mas a verdade é, as coisas estão caminhando e pode ser que aconteça aí. Abençoado Flá, aqui é o nosso Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto. Valeu, amigos. Fui.